Bom, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, né, da nossa série de vídeos sobre meteorologia, dessa vez voltada para o comissário de voo, tá certo? Então, hoje abordaremos sobre nevoeiro, falaremos das características de um nevoeiro, tá? E como se forma o nevoeiro, névoa úmida e névoa seca, também abordaremos sobre as características desses dois fenômenos e falaremos também sobre turbulência. Eu vejo muitas pessoas aí na internet falando que turbulência não derruba avião. Não seguia muito por isso não, tá? Porque eu nunca vi ninguém voltar de um CCM para contar a história. O CCM é um complexo convectivo de mesoscala, onde ocorre, né, no seu interior, turbulências muito severas, podendo causar danos irreparáveis à aeronave e, consequentemente, um acidente. Então, não vai nessa de dizer que turbulência não derruba avião, porque essas turbulências às quais se refere são turbulências leves e moderadas, tá? Se tratando um grau de severidade muito alto, o acidente pode acontecer sim, tá certo? Mas antes de seguirmos para a nossa aula, roda a vinheta. Então, pessoal, como falamos aí logo no início do nosso vídeo, né? Vamos falar um pouco sobre nevoeiro, tá? Então, basicamente, essa visão é a visão que um piloto tem, tá certo? Quando está fazendo uma aproximação, tá seguindo para pouso em um aeródromo que está com nevoeiro. Então, a visibilidade ela fica bem restrita. Então, o nevoeiro nada mais é do que o resultado da condensação do vapor d'água até 30 metros. Então, nevoeiro é do chão até 30 metros, acima de 30 metros chamaremos de nuvem, tá? Restrição da visibilidade. Então, o meu nevoeiro, ele restringe a minha visibilidade a menos de 1.000 metros, tá? 1.000 metros, visibilidade horizontal. E a umidade relativa, eu preciso ter um ar saturado, tá? Ou seja, eu tenho de 97% a 100% de umidade relativa do ar. Névoa seca e névoa úmida, tá? Como características de uma névoa úmida, eu tenho a minha visibilidade restrita entre 1.000 e 5.000 metros, com a minha umidade relativa do ar entre 80% e 96%. Tem um aspecto azulado, né? Algumas literaturas dizem que é um azul acinzentado. Como características da nossa névoa úmida, na nossa névoa seca, perdão, visibilidade entre 1.000 e 5.000, assim como na névoa úmida. A umidade relativa do ar agora encontra-se menor que 80%, tem o aspecto avermelhado, né, vermelho, por concentração de partículas sólidas em suspensão na atmosfera, como sais, poeira, poluição e etc. Tá? Logo à nossa esquerda, podemos aí ver uma névoa úmida, tá? Um aspecto cinzento ou azul acinzentado, e à nossa direita, o aspecto, né, a principal característica de coloração da névoa seca, então aspecto avermelhado. E o nevoeiro na região sul e sudeste do Brasil, nós chamamos de nevoeiro de radiação, tá? Ocorre no inverno, né? Então já podemos dizer que estamos entrando na temporada de nevoeiros. Acontece nas noites de céu claro, ou seja, céu claro, consequentemente, sem nuvem e com vento fraco. Geralmente o nevoeiro se apresenta sem vento, tá? Prejudica as operações de pouso e decolagem, chegando ao ponto de fechar o aeródromo. Sim, dependendo dos recursos da estrutura do aeródromo, já que o mesmo não atenda aos requisitos, né? Então as operações aí de pouso e decolagem ficam suspensas até a dissipação desse nevoeiro. Como que esse nevoeiro de radiação ele se forma, tá? Nos dias do inverno, tem uma certa radiação solar, né? Então o Sol incide sobre a Terra com uma certa efetividade. Então, ao longo do dia, essa Terra vai retendo bastante calor. Quando chega a noite,
a temperatura da atmosfera ela baixa rapidamente e encontra-se com um grande percentual de vapor d'água, né? Saturado, com os quase 100% aí de umidade relativa do ar, tá certo? Então, quando esse calor ele vai se desprendendo no chão à noite e encontra essa atmosfera fria e úmida, né? Dá um tchan ali, é a magia. Acontece a condensação e logo forma-se um nevoeiro, podendo ser nevoeiros leves, né? Tem um nevoeiro aí de visibilidade bem mais restrita e outros que fica literalmente uma cortina a ponto da gente não enxergar absolutamente nada, nem mesmo o que tem do outro lado da rua. Imagina isso para uma operação aeroportuária, onde as aeronaves decolam e pousam em altas velocidades, né? Bom, então aqui eu tenho uma foto, né, representando aí o nevoeiro. Reparem que a visibilidade ela fica bem restrita aí, né? Bom, aqui eu tenho um vídeo representando bem um procedimento de aproximação, tá? No nevoeiro. Então, vamos assistir aí? Vamos ver se o áudio fica bom. They for the seas. Lands gets me to 300. Two hundred. Those lessons. I'm 100, I said, so I never remember. One thing, people need to be recording, to be 20. Aqui é muito interessante que ele fala, olha, rate of descent is reduced, ou seja, a razão de descida ela é reduzida. A aeronave toca, né, na pista, airplane touchdown. Remain on center lines, ou seja, se mantém na center line, no centro da pista. E automatic braking activates, ou seja, os freios automáticos eles são ativados. Então, o auto brake da aeronave está configurado para assim que a aeronave toca o solo, a aeronave já começa a frear automaticamente, certo? Vamos seguir. Then retard. E olha o que ele fala aí. Don't try this without required equipment, aircraft and airport training and authorization. Ou seja, não tente isto sem o equipamento requerido, seja na aeronave, seja no aeroporto, né? Não tente também sem treinamento e sem a devida autorização. Tá certo, pessoal? Então a tripulação ela precisa, né, receber um treinamento específico, a aeronave precisa dispor de equipamentos para isso, o aeroporto precisa estar dotado de recursos para isso, tá? E precisa de uma autorização para esse tipo de procedimento, tá certo? Vamos falar agora de turbulência, né? Como eu mencionei no início do nosso vídeo, dependendo da severidade da turbulência, pode ocasionar acidente, derrubar a aeronave? Sim, tá? Aqui eu tenho uma foto, né, de um evento, né, de turbulência que ocorreu, onde as comissárias se feriram. Essa da esquerda se feriu com uma certa gravidade, onde a testa dela abriu literalmente, tá? Então, com colares cervicais, provavelmente por causa de alguma lesão da coluna. Então, aí, ó, o estrago que acontece, isso aconteceu num voo de uma companhia chamada Austral, como nós podemos observar no trolley, tá? No trolley aqui tem o nome da companhia, tá vendo? Então, o cenário foi bem de guerra aí, tá? Temos aí, ó, o nível de destruição, né, da aeronave por dentro. Eu com bastante fome e olha a quantidade de alimentos no chão. Inclusive, podemos observar em destaque
aqui a severidade da turbulência foi tão grande ao ponto de remover a privada do lugar, tá? Voltando 3002 de coletiva os mesmos tentaram em acomodamentos outra condições vindo a perder a serrador e galerias da aeronave. Muita água aqui, ouvido Esse link nos comentários fixado para que vocês possam acessar esse link aí e ver esse vídeo aqui. Tá certo? Bom, o que é turbulência? Turbulência são irregularidades na circulação atmosférica que afetam aeronaves em voo, provocando solavancos bruscos em suas estruturas. A turbulência pode provocar desconforto ao passageiro e tensão à tripulação, além dos danos estruturais, né, em casos severos de até mesmo causar acidentes, tá? Então vai ser a turbulência uma agitação no sentido vertical, onde há a presença de correntes ascendentes e descendentes. O voo torna-se desagradável para o passageiro, havendo a necessidade do uso de cinto de segurança. E é perigoso principalmente para as aeronaves de pequeno porte. Ou seja, se o porte da aeronave diminui, né, a efetividade da turbulência vai ser maior em cima dessa aeronave, tá? Então, as turbulências elas podem se classificar como leves, moderadas ou severas. Então, eu tenho a turbulência térmica ou convectiva, tá? Está associada às correntes térmicas sobre os continentes, principalmente durante as tardes de verão ou oceanos durante as noites, tá? As nuvens cumuliformes são indicadores da existência desse tipo de turbulência e, portanto, os pilotos mudam a navegação para contorná-la e efetuam literalmente um desvio, tá ok? Então, correntes ascendentes e descendentes vão proporcionar esse tipo de turbulência. Tem a turbulência orográfica, que surge do atrito do ar ao soprar contra elevações montanhosas. Um indício de sua presença são nuvens lenticulares, que são nuvens em forma de amêndoa, nuvens amendoadas, né, nas cristas das elevações, e nuvens rotoras a sotavento. Então, eu tenho vento vindo de forma laminar, bate na montanha e sobe a sotavento, né, do outro lado, sobe a barlavento, sobe a barlavento e sai do outro lado da montanha a sotavento, formando nuvens lenticulares no topo da montanha e nuvens rotoras do outro lado da montanha. Então ele vem e sobe a barlavento e desce a sotavento. Aqui eu tenho exemplos, né, de nuvens lenticulares, muito bonita, mas com uma turbulência muito agressiva. E aqui as nuvens rotoras, tá? Turbulência mecânica ou de solo, atrito de ventos fortes com a superfície irregular do terreno. Então, esse vento colidindo contra prédios, morrotes, né, e outros obstáculos, vai fazer com que o vento deixe de ser laminar e torne-se turbulento. Tenho a turbulência dinâmica, né? Atrito de ventos superpostos que apresentam direções e velocidades diferentes. Podem ser de 4 tipos diferentes. Então, o primeiro tipo de turbulência dinâmica é a turbulência frontal, né? Turbulência surgida com a presença do sistema frontal. Geralmente o frio é o mais agressivo, então é onde eu poderei ter a apresentação das turbulências mais severas. Tenho a CAT, ou Clear Air Turbulence, turbulência de céu claro, associada a ventos fortes em altitudes, que podem chegar a 300 km por hora. Correntes de jato, também chamadas de jet stream, acima de 20 mil pés e até a base da tropopausa. Uma característica específica é que o radar meteorológico da aeronave não consegue capturar a presença, a existência desse tipo de turbulência, tá certo? Tenho aí a wind shear, né, também chamada de cortante ou tesoura de vento, pode ocorrer em qualquer altura até 2.000 pés.
é bem mais perigosa das operações de pouso das aeronaves, tá? Pouso e decolagem. E tem a esteira de turbulência, né? Turbilhonamento na ponta da asa da aeronave, necessidade de separação no pouso e na decolagem, tá? Este tipo de turbilhonamento provocado pela ponta da asa, ele gera uma perturbação, né, para a aeronave que vem na sua retaguarda. Então, isso pode prejudicar a sustentação. Para isso, é criada uma separação, tá, de pouso e decolagem por tempo, geralmente 2, 3 minutos, que é o tempo suficiente, né, para que haja a dissipação desse turbilhonamento de ponta de asa, para que não venha impactar na aeronave que vem na retaguarda, tá certo? E aí, basicamente, uma exemplificação, né, do tipo de fenômeno que acontece na passagem de uma aeronave. Podemos observar aqui à nossa direita uma aeronave agrícola passando dentro de uma fumaça de um sinalizador e, por felicidade, conseguimos observar o fenômeno causado pela passagem, né, dessa aeronave, esse turbilhonamento aí. Dependendo do porte da aeronave que vem na retaguarda, isso pode vir até a derrubar a aeronave. Ah, pessoal, esse vídeo foi um vídeo curtinho, espero que tenha sido de bom proveito para todos vocês. Desejo a todos bons estudos, nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço, tchau, tchau.